O meu nome é Ariana Menck e esse é o podcast Pra Não Passar em Branco. Hoje eu tô aqui com uma convidada que com certeza é conhecida de muitos de vocês. Ela é publicitária, a gente inclusive já trabalhou junto ali no CLT. E ela chegou nesse mundo de podcasts muito antes da maioria dos podcasts que você escuta, provavelmente. Ela é creator e agora, ultimamente, aí, ela até circulando em meios globais, ela tá. Eu tô hoje com a Jéssica Greco aqui. Bem-vinda, Jéssica. Ai, obrigada, Ari. Super feliz de estar aqui. Adoro seu podcast, adoro seu projeto. É difícil botar um negócio de pé e tô feliz de estar aqui. Ai, que bom. Fico feliz de você ter vindo. A Tchulin foi a primeira que, né, meio que saiu capinando esse espaço do podcast junto com você lá anos atrás. O Imagina é de quando? A gente começou tem 5 anos. Foi em 2018? Foi 2018. Bem quando a gente trabalhava junto. Foi, exatamente. Nós três. Uhum. Eu, a Jéssica e a Tchulin, a gente trabalhava numa agência de publicidade com conteúdo. E eu lembro de vocês, em dias de podcast, saindo para gravar. E era ainda um formato bem iniciante no Brasil. Fora, a gente ouvia bastante gente falando sobre a crescente dos podcasts e tal. Como foi começar o podcast para vocês? De onde veio essa ideia de, cara, vamos apostar? Porque ainda era uma aposta esse formato, né? Na verdade, não era para ser nada. Assim, bem na verdade, você que estava lá trabalhando com a gente em agência, sabe como o dia a dia ele é exaustivo e ele é mentalmente cansativo para você que trabalha com algo que você tem que criar todos os dias. Então, se todo dia você tem que criar algo, assim, 10, 15, 20 ideias de um dia, aquilo, cara, deixa a sua cabeça exausta. Você vira um alface. Não tem o que fazer. E, ao mesmo tempo, você tem uma vontade de fazer coisas que nem sempre são aprovadas, nem sempre são bem vistas. E você fala, cara, isso é legal, isso dá certo, vamos. E, às vezes, as pessoas não acreditam na sua ideia. Então, você ter um espaço onde você possa criar e fazer do seu jeito, sem ter aprovação, sem ter ninguém envolvido, cara, é muito gostoso. Você sente realmente que você está ali só desopilando. Dando vazão para aquele potencial criativo mesmo. Exato, para sua cabeça, assim, para o seu dia. E o Imagina, ele nasceu um pouco assim. Tanto que eu e a Tchulin, a gente estava com vontade de fazer alguma coisa. A gente estava numa festa um dia, dançando no meio da pista, na casa de um amigo nosso, funk, assim, até o chão. A gente assim, aí eu, amiga, quero fazer um negócio diferente, quero fazer um podcast. Amiga, eu também. Vamos fazer amanhã? Vamos. Conheço o Gus, sabe o Gus? Sei. Vamos falar com o Gus? Vamos. Tá bom. Continuamos dançando. Né? No dia seguinte, ela... Amiga, é sério, hein? Bora? Vamos fazer? Vamos fazer. E aí, a gente começou a fazer o Imagina. Simples assim. E por que o Gus? O Gus, ele já era amigo nosso. A gente já conhecia o Gus. E o Gus era a única pessoa que a gente conhecia que já fazia podcast. Então, o Gus, ele era a pessoa que tinha... O know-how. Tudo. Ele sabia como subir em plataforma. Tanto que a gente foi um dos primeiríssimos podcasts a subir no Spotify. Porque não tinha isso de um podcast no Spotify. A gente entrou lá. Então, assim, ele era a pessoa que sabia como as coisas aconteciam. Como que você publica um podcast? Qual que é a plataforma que você faz isso? Ninguém sabia. Porque não tinha isso. Não tinha, assim, um site fácil. E mesmo ali tutorial. Naquele universo de comunicação que a gente estava imerso, não era um assunto ainda. Não era um Nada. formato que as marcas traziam, que tinham... Porque hoje a gente vê muitas marcas fazendo seus próprios podcasts. E é um formato já consolidado. Mas... ninguém falava sobre isso ainda, né? Não, tanto que a gente não tinha a pretensão dele ser um negócio, dele ser um projeto de conteúdo que a gente possa ganhar um dinheiro com isso. A ideia era simplesmente ir para um estúdio, gravar, falar um monte de bobagem, falar um monte de coisa que a gente estava sentindo, sem filtro nenhum, e, de repente, as pessoas começaram a se identificar com isso. Porque não existia, na grande massa de podcasts, assim, de forma popular, um podcast que falasse do jeito que Imagina falava. Que era um episódio que tinha o título Piroca na Cara, entendeu? A pessoa tá lá no trabalho assim, minha cara no trabalho, o que eu estou ouvindo. E era isso, a gente tem um episódio que foi um dos mais ouvidos, que é o Siririca. Que a gente fala sobre como é uma mulher se masturbar. Como que é, tipo, uma pessoa que tem vagina se sente. E era uma coisa que em podcasts, até então, não era dito. Ou não era dito com tanta frequência. E nem podcast, né, Jéssica? Ainda, hoje, Exatamente. 5 anos depois, no podcast, fora do podcast, ainda não é um assunto super alto ali na fila do pão. Então, falando de masturbação feminina. E ainda tem um plus que 5 anos atrás ainda era um espaço... O que tinha de gente fazendo, a maioria era homem fazendo, né? Começou muito mais... Tanto que, quando a Marcela Ceribelli veio aqui, ela falou do começo do Bom Dia Óbvio, ela falou, cara, quando eu comecei, era um monte de homem falando nos podcasts. Então, ainda tinha mais esse de vocês, né? Cara, é um formato que não está difundido e
tem 2 mulheres falando abertamente sobre as coisas. Exato. Então, eu acho que realmente vocês fizeram... ditaram aí um novo caminho, uma tendência. Claro que era uma questão de tempo até esse formato difundir aqui, mas eu acho que vocês abriram muitos caminhos e fizeram parte até de colocar no hábito das pessoas, né? Ouvir um podcast é isso, então. Ele foi o primeiro podcast de uma galera, assim, de verdade. Muita gente fala, eu comecei a ouvir podcast pelo Imagina, ele foi minha porta de entrada para drogas mais pesadas, assim. Porque era isso, as pessoas não tinham muito, assim. Tinha o Wanda, o milkshake chamado Wanda, Sim. que eu e a Tchulinha, a gente já tinha participado várias vezes, então a gente tinha também seguidores que eram ouvintes do Wanda, mas o público ainda era diferente, né? O formato do Imagina, ele ainda não era o público do Wanda, ele era um público diferente. Então, existia uma parcela de pessoas ali que não tinha esse hábito de podcast, não porque não gostava do formato, mas porque não tinha conteúdo para ouvir. Sim. Simples assim. E a partir do momento que a pessoa entendeu, ela falou, tá, eu gosto do formato. Sim. O que eu não gostava era o conteúdo que tinha disponível até então para mim. Assim. Que é o que eu falo sobre pessoas que me falam que não gostam de ler, eu falo porque você ainda não achou uma coisa que você gosta de ler. Que ninguém gosta de fazer, né, de consumir nada que você não gosta do tema, do assunto, enfim. E aí o Imagina ficou na ativa por um bom tempo, né? Até quando? A gente só parou mesmo, assim, de fato, na pandemia. Porque a gente estava muito cansado de fazer tudo online, tudo no Zoom, tudo, né? E a gente estava cansado de tudo também nessa época. E assim, como que a gente mantinha um assunto feliz e animado se a gente não conseguia se reunir e falar de outra coisa? E a gente estava muito limitado de vivências também, né, Jéssica? A gente estava vivendo o quê? A gente estava ampliando o nosso repertório de experiências e de coisas para dividir com o quê? Nada. Exatamente. Então, realmente, eu acho que esvaziou muito. Ao passo que aumentou muito a quantidade de conteúdo sendo produzido na internet, é quase uma coisa compulsória, porque as pessoas, todo mundo queria criar conteúdo, também esgotou, né? Foi um momento que a gente sentiu que a gente estava se repetindo muito. A gente não estava a fim de fazer, e eu acho que todo ponto principal do Imagina Acontecer foi estamos a fim de fazer isso aqui dar certo, isso aqui acontecer. E a gente não tinha mais assunto, a gente tentava falar de alguma coisa diferente, e a gente falava assim, mas será que a gente não está sendo meio vazio demais? Porque a gente está, sei lá, o mundo está acabando lá fora, a gente está aqui jogando stop, sabe? Sim. A gente começou a achar que também não tinha propósito o que a gente estava fazendo. Sim. E é muito difícil você encontrar propósito no momento em que o mundo não está olhando para nada mais além do que está acontecendo, além de uma pandemia, além de que pessoas estão morrendo. Como que você segue depois disso? Parece desrespeitoso e você não entende seu lugar ali. E as pessoas tiveram muitas oscilações de humor mesmo. Então, aquele que era um humor até então aceitável, bem visto, de repente ele começou a ficar ofensivo, ele começou a ficar deselegante, começou a ficar cruel mesmo. E qual era o tom ali, né? Qual era o limite das coisas? Eu imagino que tenha sido uma época muito difícil para esse formato, onde simplesmente se fala abertamente, descontrai. Era quase que a gente não se dando o direito de descontrair, né? Exato. O que era muito ruim, porque a gente precisava disso para não enlouquecer, mas nem... A gente se sentia culpado, sabe? Tipo, de estar fazendo uma coisa que não seja olhar para isso, ao mesmo tempo que o nosso trabalho também é um entretenimento, também é... E tinha seu papel naquele momento. Exato. E fazia sentido, porque também a gente precisava disso. E foi nesse momento que, inclusive, o Diário de Bordo nasceu, que é o meu outro podcast com o Neco. Sim, e que ele era diário, né? Ele era diário. Porque... E ainda é? Então, a gente faz de segunda a sexta, a gente... Tá. Mas ele já foi de segunda a segunda. Ele foi por um ano, 365 episódios. Porque a gente achou que ia durar 15 dias... né? E o Diário de Bordo era isso, era documentar a vida de um casal convivendo ali insanamente na pandemia. Porque como a gente já tinha podcast, a gente já sabia como fazer as coisas, a gente já sabia publicar, a gente sabia produzir. O Neco, que é meu marido, ele tem todo o conhecimento de produtor musical, então ele tem todos os equipamentos em casa. E no momento em que todos os podcasts estavam sendo gravados à distância, que estava todo mundo se adaptando, o áudio estava ruim, a conexão era horrorosa. Vocês podiam... A gente tinha um podcast com áudio lindo, com um conteúdo que estava sendo muito fácil de ser consumido, porque a nossa ideia era evitar ao máximo falar sobre o que estava acontecendo e simplesmente focar na nossa vida em amenidades, que era para quem justamente não queria consumir nada do que estava acontecendo, queria simplesmente desopilar da cabeça. Sim, fofocar. Falar de besteira. A gente falava dos nossos vizinhos, que a gente via o vizinho 24 horas, a gente falava, gente, o cara passa 10 minutos no sofá escovando o dente, quem faz isso? Eu cronometrei. Dos gatos, Vocês já gravaram, já não quiseram gravar e tiveram que gravar, assim, acordar e falar, puta merda, hoje eu não quero? Ou já gravaram brigados? Brigados nunca. A gente nunca brigou, eu acho, de verdade, assim.
Mas é que todo dia, putz, tem um dia que você tá meio de bode, assim. Sim, não tô Mas afim. eu sinto que é uma coisa que eu gosto tanto de fazer, que quando liga o microfone... Flui. Vai embora. Às vezes, várias vezes o Neco fala assim, ai, hoje é 15 minutos, né? Porque no máximo é 20. Ele, 15 minutos, né? Eu falei, a gente sabe que isso não vai acontecer. A gente vai engatar a primeira e vai Quando embora. você vê meia hora falando, e foi embora, porque é gostoso, é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. Sim. Então, dá esse bode no início, assim, tipo, ai, que saco, assim. Mas é tão gostoso, é tão legal. Porque também é uma forma da gente desopilar do que está acontecendo. Da gente pensar em outra coisa. Não, e o pós dele também porque vai repercutindo e aquelas pessoas que ouvem começam a trocar amenidades com vocês. E, assim, aquele convívio social super limitado. E, de repente, cara, tem gente participando da nossa vidinha aqui, sabe? Podendo comentar coisas bobas que a gente quer comentar. E eu acho que ele deu certo justamente porque ele era muito simples. Sim. Porque ele era muito bobo no momento que as pessoas precisavam disso. Sabe? A gente fez isso muito por nós, assim. Tipo, vamos fazer alguma coisa pra gente meio que distrair a cabeça e tal. E, ao mesmo tempo, muita gente que estava passando a pandemia sozinho botava o podcast pra ouvir, era uma companhia. Sim. O podcast aumentou muito o consumo na pandemia. Demais. O formato. Foi um formato que, na pandemia, deu uma super... ampliada, assim, de consumo e que não voltou, né? Foi só... Não é igual a live, que deu boom e depois a galera não aguentava mais ouvir falar em live. O podcast subiu e vem vindo nessa crescente mesmo, né? E quando você começou com o Imagina lá em 2018, você já trabalhava como criadora de conteúdo? Ou como é que estava essa sua fase online? Então, eu comecei a criar conteúdo na internet, sem ser a trabalho, com Indiretas do Bem, em 2012. Que também foi um projeto que, assim, também nasceu do nada, era uma brincadeira de Facebook, que virou um projeto no Facebook, porque era simplesmente umas mensagens que mandavam uma indireta positiva para alguém. Sim. Era eu que verifiquei simples. o perfil de vocês. É verdade. É verdade. Nossa, faz muito tempo. Muito tempo. Vocês publicaram 2 livros, né? Na verdade, foram 5 ou 6 livros. Caceta. Foi muita coisa. Best-seller, vendeu pra caramba. Lembro. É que eu lembro de 2 que eu tive. Que eu tive 2 livros do Insta do Bem. E era... E era isso, não era o rosto de vocês, né? Era você e a Ariane, né? Isso. E vocês... era a criação mesmo, era o conteúdo falando mais alto. Então, não tinha a parte da influência... do rosto, do né? rosto. E é engraçado, porque a gente não tinha muito essa pretensão. Primeiro porque o projeto nasceu como uma forma até de apaziguar uma briga de amigos. Então, não era para as pessoas saberem que era da gente. E aí viralizou de um jeito que a gente perdeu o controle, assim. Era simplesmente uma piada e virou, sei lá. Porque nossa, que maluco. Era muito comum criar página no Facebook para brincar, para falar alguma coisa. E a gente fez na hora do trabalho. E o negócio começou a viralizar. Galera compartilhando. Assim, surreal. Maior comunidade independente do Brasil. 7 milhões de fãs. Eu lembro que o Instagram era grande. E quando eu verifiquei vocês, eu lembro que em algum grupo vocês estavam justamente buscando quem pudesse fazer isso, porque vocês estavam começando a ter muito fake. E, fakes crescendo muito com as publicações de vocês. Então, por isso veio a necessidade. E aí, nessa época, eu trabalhava como social media de de vários artistas. Então, eu sabia meio... Hoje em dia, acho que já mudou completamente isso. E aí, eu sabia o caminho das pedras sem comprar o selo, né? Diretamente com o Facebook, eu conseguia fazer esse esquema de verificação. Então, sei lá, cara, quanto tempo a gente se conhece. É muito tempo. É muito tempo. Então, esse foi o teu início de, cara, entender que algo que se produz tem um efeito muito grande na internet. Então, desde... de lá de trás, você já tem isso. E, assim, você é publicitária. Então, esse DNA da criação e de pensar em comunicação tá lá. Exato. Então, às vezes, as coisas não são por acaso. Você tem mais ou menos aí na tua cabeça. Aonde tá, eu não sei. Mas tem alguma coisa que tá indo para um caminho... Porque como publicitária, eu sempre trabalhei com conteúdo, sempre trabalhei com internet. E na parte de criação de conteúdo. Então, o meu trabalho sempre foi criar coisas para marcas. Então, era muito um trabalho criativo e também de estratégia, de pensar formato. Então, assim, chega a marca com uma ideia, fala, tá, a gente quer divulgar essa caneca. E aí eu quero falar com influenciadores para falar com essa caneca. Então, eu vou pensar na ideia
que esses influenciadores vão falar sobre a caneca e eu vou fazer o briefing deles, eu vou montar tudo bonitinho, eu vou ter ideia que vai além deles também para falar dentro de conteúdo, dentro das redes da marca. Então, tudo isso faz com que eu pense muito tudo que envolve o trabalho de criação de conteúdo e de influência. Então, quando a gente começou o Indiretas do Bem, foi assim, tá, isso deu certo. O que a gente faz, então, para a gente realmente viver disso aqui? Tá, então a gente vai fazer formato de publicidade, então a marca pode patrocinar o post. E que rolou. Rolou. Eu lembro. A gente pode fazer produto, que era uma coisa que em 2012 ninguém falava disso. Vamos fazer uma coleção de camisetas. A gente vendeu em 2 dias, assim, foi um negócio surreal. Vendeu que nem água. Beleza, o que mais a gente pode fazer? Vamos fazer uma coleção de caneca, de almofada, de produto, assim? Vamos, legal. O que mais que a gente pode fazer além do publi? Livro. Livro é uma coisa legal. Vamos fazer o livro? Vamos. E rolou muito também, né? Então, era assim, sempre... que esse produto pode me gerar em outros produtos que eles vão flutuar em volta disso para que a renda não seja única e exclusivamente de publicidade. Sim, perfeito. Né? E aí, isso é uma coisa que eu conseguia ter essa percepção porque eu já era publicitária, porque eu já trabalhava com isso. Eu fazia os briefings também para criadores de conteúdo. Então, eu conseguia entender quando chegava um briefing de falar, tá, então eles querem isso, isso, isso. Então, eu tenho que focar no conteúdo nisso, nisso, nisso. Perfeito, óbvio. Porque eu já trabalhava com isso. Já tinha um conhecimento minimamente, tanto de vivência quanto técnico mesmo. Né, porque criação tem um pouquinho de talento, bem pouquinho, e muito de exercício também, de hábito e de referências. Então, você sabe mais ou menos por onde ir, né, para alimentar essa sua criação. Claro, crise criativa sempre tem, mas eu sempre falo que todo mundo é um criativo em potencial, tem que saber estimular isso. E quando que você começou a fazer? Porque, em paralelo, você tinha suas redes sociais como pessoa física, como todo mundo tinha. E quando isso começou a sair daquele conteúdo que não tinha rosto, para, de fato, começar a acontecer alguma coisa para a Jéssica mesmo? Então, demorou até para eu me entender como criadora de conteúdo. Porque eu achava que eu não era eu. Eu criava para uma marca que era o Indiretas do Bem. Eu criava para uma marca que era a marca que eu trabalhava na agência. Eu nunca tinha visto eu como uma marca. Eu, Jéssica Greco, sou uma marca. Tanto que eu demorei muito para entender isso. Então, chegavam umas publicidades para eu fazer e tal. Eu meio que ia fazendo. Tá bom, vou fazer ali. Mas eu nunca tinha olhado de fato como eu sou uma marca também. Eu fazia porque eu tinha uma marca, então tinha gente que me seguia também. Então, é isso aí. Eu fui olhar para isso de fato quando eu voltei a trabalhar em agência. Porque eu senti que eu estava muito perdida. Eu não sabia o que eu queria fazer, o que eu gostava de fazer, porque eu sabia que eu gostava de criar. Mas eu gostava de criar para quem? Para mim, para a marca? Tipo, eu sou uma marca, mas aí até que ponto vai eu, pessoa física, até que ponto aquela pessoa que está no Instagram sou eu também? Porque dá uma bagunçada na cabeça, né? Você cria uma persona também que não é exatamente você, mas é você. E aquilo virou um negócio na minha cabeça, virou um nó na minha cabeça tão grande que eu falei assim, vamos voltar de onde eu comecei, né? Não, foco, vamos lá, uma nova mulher, vamos voltar a trabalhar em agência, uma coisa que eu gosto de fazer. Porque eu estava até sem saber o que estava acontecendo no mercado mais. Tipo, o que está acontecendo agora? Mudou tanta coisa, tem tanta rede nova, tem tanta coisa acontecendo. Formato de mídia, eu não sabia nada. Falei, eu vou voltar a trabalhar em agência. E aí, nesse meio tempo, foi que nasceu o Imagina. E aí, com o Imagina, eu comecei a entender que talvez eu pudesse investir em mim como uma marca. Porque ali você já estava... Era a sua voz ecoando e era já a sua persona, já era... a sua marca pessoal sendo construída através, né, dos seus posicionamentos, assim, daquele lugar que você estava ocupando. Porque era eu falando. Até então eu não tinha um microfone para falar. Então isso fez muita diferença. Eu comecei a realmente trabalhar como criadora de conteúdo, me ver assim a partir de 2019. É relativamente recente. É recente. A sua percepção. Mas você já era uma criadora de conteúdo muito antes disso, né? E é muito diferente, porque quando é isso, né? Vou voltar para a agência e vou criar porque eu adoro criar. Só que é muito difícil criar para a marca. Assim, no sentido de... a sua criatividade é muito podada e você tem que servir propósitos
financeiros, de conversão o tempo inteiro, para a maioria das marcas, né? Sim. Tem marcas que já estão num patamar e num entendimento de mercado e de conteúdo mesmo, um pouco diferente, mas, no geral, é muita pressão de todos os lados para número e, enfim... Eu achei muito desgastante criar conteúdo para a marca. O formato de agência é um formato muito cruel, assim, né? Ainda. E eu... Em 2018, quando a gente trabalhava junto e tal, também ali eu já trabalhava super com... Eu lembro... Gente, eu perdi tanta viagem naquele... Sei lá quanto tempo que eu fiquei na agência, do meu outro CNPJ, que era... O influenciador CLT, que a gente chama. Que aí eu ficava... Foi um período muito difícil para mim, assim, que esse é meu trabalho principal, eu preciso me dedicar aqui. E eu tinha muito isso, esses insights de dentro de agência, tudo é muito valioso para eu saber o que fazer do lado de fora, só que eu não achei. Eu achei que uma coisa não conversa com a outra. E hoje eu só tenho certeza, assim, vem cada briefing que eu sei que foi uma agência que fez, que, cara... Um tiro na testa doía menos, eu acho, sabe? Não, e eu acho que a gente tem um pouco até da empatia com a pessoa que fez o negócio, porque você fala assim... Eu sei que não é culpa sua. Não, e assim, eu sei que você tá totalmente fodida ali, entendeu? Não sei se eu podia falar palavrão aqui. Pode. Mas assim, você tá totalmente fodida ali, tadinha. Assim, eu já passei por isso, sabe? Então, existe um cuidado nosso, porque a gente sabe Sim. o quanto é um lugar extremamente... opressor, ainda mais falando de nós mulheres, trabalhando dentro de criação, porque é uma ideia, né? É uma ideia que vem da sua cabeça. Você é mulher que está tendo uma ideia. Como assim? Então, é difícil. E trabalhar junto com duplas, diretores de arte e redatores, que geralmente são homens. Sim. E que... eu vou falar, foda-se. Dentro de agência, pelo menos, não sei como está hoje, mas o conteúdo era muito... Para mim, o conteúdo era o coração das marcas. E era visto como... o conteúdo, as meninas do conteúdo. Porque o conteúdo era majoritariamente mulheres, e aí tinha as duplas de criação, os redatores. E aí, às vezes, você dava uma ideia, dava 2 segundos, o cara falava a mesma coisa, com outras palavras, a ideia do cara era genial, e a sua... não... Só que você olhava e falava, cara, foi exatamente o que eu falei, sabe? Então, achei tão desgastante. E assim, isso que eu tive sorte de trabalhar com umas duplas até bem legais, mas outras... desesperadoras, assim. Então, hoje, você voltaria pro mercado de agência? Depende. Eu acho que, assim... Morro de medo de voltar pra agência. Eu acho que cria um trauma na gente muito grande, assim. Quando eu trabalhei nessa outra agência, quando o Indiretas do Bem nasceu, me dava um negócio ruim na barriga de ouvir o barulhinho do e-mail subindo. Olha isso, gente. Eu tinha um potinho de aquele remédio de estômago na mesa. Era uma garrafa de água. Omeprazol. Tinha um negocinho de omeprazol sempre na minha mesa. De tão horrível que foi aquela experiência para mim. Então, sair e poder criar o meu conteúdo foi... sabe? Sim. Eu senti um alívio, assim. E depois, quando eu saí dessa agência, eu ainda fui para uma outra agência e o ambiente era muito melhor. Então, eu me senti muito melhor lá dentro. Eu consegui fazer mais coisas, o trabalho não era tão exaustivo. Então, eu acho que depende muito da configuração para voltar. Eu não diria nunca, mas eu diria não agora. Não, e é engraçado, porque assim, aqui na produtora a gente trabalha muito para marcas, e é engraçado como eu tenho visto que mudou um pouco a percepção das empresas em relação às agências tradicionais de publicidade. Porque a gente tem clientes aqui hoje que a gente faz todo um trabalho de criação e... É que eu quase falei demais. Um trabalho de criação que antes era feito por agência, assim. E eu não sei como é que está essa relação cliente-agência e tal. Porque eu ainda gosto muito dessa ideia do criar, do conteúdo, ver como uma ideia se materializa. Porque, cara, uma ideia boa, um cliente com grana e a fim de fazer acontecer... Nossa, é incrível, cara, a melhor coisa. Dá um tesão enorme de ver as coisas na rua, né? Mas eu tenho um pouco de medo do formato de me deparar com uma agência, assim, de novo. Mas também tem isso, né? A gente ali pegou uma transição de cabeça. E isso mexe muito em agência, né? Sim. De mudança de cabeça de criação. Então, dá medo, as pessoas vivem... Eu vi muita gente morrendo de medo quando trocou o chefe de criação, né? O CCO. Aquele clima de medo todos os dias. Então, eu acho que eu não fui muito feliz num período ali que a gente estava, que acho que estava difícil para todo mundo, sabe? E o burnout passou a ser reconhecido como uma doença do trabalho, né? Então, agora... assim, a área de comunicação,
a área médica, de policiais, bombeiros e mais uma, são as áreas mais afetadas pelo burnout, que é uma epidemia que a gente vive hoje de burnout, né? Então, eu acho que tem muita coisa que deve ter mudado já pela movimentação que eu vejo das pessoas com relação à produtora. Então, eu falei, cara, se isso tá vindo para cá, o que tá indo pra agência? Então, às vezes, eu tenho um pouco de curiosidade para saber como tá lá dentro, sabe? Mas, sim, eu acho que o mercado de publicidade tem que mudar um tanto, porque é insustentável o que tá fazendo com os... eu sinto que os assim... POB. Não, e é uma coisa que eu sinto que o que mais me deixa irritada é que, assim, cara, se esse post não subir amanhã, nada vai acontecer. Em vez desse post subir 10 da manhã, ele subir 10h30, gente, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Mas eu acho que essa é uma razão pela qual hoje eu acho que talvez, agora pensando naquela que faz sentido nenhum nas coisas que fala, talvez eu gostaria de voltar, porque na minha época, se eu, sei lá, por algum acaso... por meia hora, que é isso, é muito grave o horário. Eu ia falar, gente, calma, é meia hora, vai ficar tudo bem com o post. Na época, eu tinha taquicardia, ia pro banheiro, chorar, ficava desesperada. Então, porque tudo é muito grave, assim, né? Então, eu acho que hoje eu teria uma maturidade de falar, gente, não vamos enlouquecer. Não, e não faz sentido. Eu só tive uma crise de pânico na minha vida e foi na agência. Foi no momento que eu estava cuidando sozinha de uma campanha gigantesca, uma pressão absurda. Assim, eram umas campanhas que eu tinha que ficar de madrugada na agência fazendo, que é um negócio que a gente chama de War Room. Que assim, tem pizza, gente, é legal. Não, gente, o negócio tem chama pizza. guerra. Sala de guerra. Sala de guerra. No fim do dia é um tweet. Que sala de guerra é essa? Que salas de guerra são essas? As pessoas olhando tweets e comentários. E chama sala de guerra. É uma pressão que a própria estrutura te coloca. E aí eu lembro de sentir que eu estava meio acelerada. Eu fui no banheiro, eu me tranquei no banheiro, eu sentei no chão e eu falei assim, estou tendo uma crise de pânico. Entendi o que é isso. Eu tive essa percepção. E eu era tão racional, porque eu tinha que entregar o negócio, que eu fiquei assim, eu vou ficar aqui até passar. Passou, eu joguei uma água na cara e voltei a trabalhar. Tipo assim, bom, passou, beleza, vamos lá de novo. E eu fiquei assim, o que é isso, gente? Não, e a galera, não é normal isso, pelo amor de Deus. Esses war rooms que montam, para você que, sei lá, trabalha em uma coisa completamente diferente, né? Tem algumas situações em que se montam salas de guerra. No lançamento de uma campanha multiplataformas. Então, você quer acompanhar em tempo real tudo o que está acontecendo. Você monta uma sala de guerra para interações e para você ir respondendo e reagindo ao vivo. Em casos de transmissões de premiação. Então, sei lá, você tem sua marca está patrocinando o Oscar, e aí ela vai ter várias inserções, e você tem que fazer a mediação daquilo, e é um evento ao vivo que está sendo transmitido. Sala de guerra. Enfim, é essa coisa que você precisa acompanhar ao vivo, toda aquela ação que foi planejada. Só que isso não é uma coisa muito grave, mas é chamado de sala de guerra. E existe uma glamorização, né, Jéssica? Nossa, fiquei até 2 da manhã na agência, e aí a gente pediu pizza, e a gente... o story, 3 da manhã, saindo da agência. E a agência é demais, né? Porque ela comprou pizza e todo mundo estava se divertindo lá, descalço. Porque eu acho que eles estão engolindo sua alma. A única coisa que te faz continuar é que você faz amizades maravilhosas. Eu fiz amizades incríveis trabalhando em agência, porque, assim, no fim, tá todo mundo lá se ferrando. E aí, isso une a pessoa, né? O ódio... Os dois fudidos. O ódio pelo capitalismo, ele une o ser humano. Então, você fica lá junto com aquela pessoa e aquele laço que você cria naquele momento, ele é pro resto da vida. É muito bom. E isso é realmente divertido, porque as coisas acontecem e o outro sabe o que tá com... Você olha e fala assim, eu sei o que você tá passando. E aí você quer desabafar, e aí cada um tem uma campanha. Você fala, olha o que aconteceu na minha e tal. E essa união é muito legal mesmo, é muito gostoso esse clima. Mas, gente, trabalho em agências é ótimo. Se você quer. Eu acho que eu tive experiências incríveis. Falando das coisas boas, eu tive experiências incríveis. Eu acho que ele me deu um aprendizado absurdo para o que eu faço hoje. Sim, para mim também. Todos os dias eu fico feliz de ter vivido isso, e não sei se eu vou viver novamente um dia, que isso me capacitou de uma forma absurda para o trabalho, onde eu consigo realmente ter noção do que eu faço e fazer isso de uma forma muito mais profissional e muito mais clara de tudo que eu faço. Assim, eu não sou uma pessoa que tem milhões de seguidores. Eu tenho 70 mil seguidores. É pouco para a internet. Mas isso é o meu trabalho.
eu consigo me manter financeiramente com isso, eu consigo me manter bem com isso. Então, Sim. poxa, não é sobre número, é sobre estratégia, sobre ter essa visão. Exatamente. Não e é? eu acho que existe uma diferença muito grande quando a gente trabalha com influenciadores do outro lado, que muitas vezes a gente acha que o influenciador está trabalhando mal, ou ele, sei lá, não sabe o que ele está fazendo, a gente acha que a entrega não teve cuidado, mas é que muitas vezes ele não entende mesmo o todo. Se não é um briefing muito bem explicado, se não tem um direcionamento muito, muito claro, ele não faz muita ideia de toda a estrutura que está sendo movimentada e de como aquilo é uma pontinha de uma cadeia enorme, não é só sobre ele. Sim. Né? Então, eu também acho que ter trabalhado em agência me deu muita bagagem para isso. E eu vou falar que me deu também muita, através da dor, óbvio. Da dor eu falo dessa pressão absurda. Ter sido exposta a muita pressão fez com que eu aprendesse a lidar com ela, assim. Claro, primeiro a gente não sabe nem um pouco, depois que passa, você analisa e fala, cara, hoje eu teria feito coisas muito diferentes. Também. Né? Dentro daquela estrutura que é feita para a gente trabalhar sob pressão mesmo. E trabalhar sob pressão criativamente é um negócio muito difícil. Porque, cara, você tem que tirar de onde você... E assim, não tem desculpa, não é? Não acordei bem. Você tem que fazer. Tem que criar. Eu acho que tem uma coisa, não sei se você sente isso, mas que quando chega um briefing, alguma coisa para eu fazer, eu faço aquilo num dia. E aquilo me demanda muito tempo. Mas eu penso, cara, se eu estivesse na agência, isso aqui ia ser um negócio que eu tinha que fazer em 1 hora. Um planejamento de um mês inteiro. Não é que você tem que ter uma ideia de post, você tem que ter 30 ideias de posts. Sim. Então, quando eu vejo alguém falando assim, nossa, hoje foi muito difícil, eu fiz uma coisa meus amigos que trabalham com conteúdo e que não têm essa vivência. Hoje eu fiz uma coisa. Eu ficava assim, amada, se você trabalhasse em agência, você ia ser engolida. Porque aquilo, ele te coloca numa pressão e num nível de produção tão surreal. Que nível de produtividade bizarro. Eu sinto que eu tô pronto pra fazer qualquer coisa depois daquilo. Não, sabe? Assim... horrível. Esmaga que sai. Exato. Esmaga que vai sair a ideia. E hoje você fazendo conteúdo... E você falou, tenho 70 mil seguidores. Para a internet hoje, né? Para esse mundo de influência, realmente tem... A gente está falando de um Brasil que tem pessoas com 20 milhões, 15 milhões. Pessoas que... É muito engraçado, nunca ouvi falar. Aí eu entro... 18 milhões de pessoas. Eu falo, caceta. De repente. Mas são 70 mil pessoas. Imagina 70 mil pessoas num lugar. É muita gente, né? Uhum. E eu acho muito que... claro, né, ainda estamos caminhando, mas a gente está caminhando para um lugar onde o número não é tão importante assim. Claro que depende do objetivo, tem muitas variáveis, mas não é... Antes só se olhava para isso, número, né? Sim. E hoje eu sinto que as pessoas que estão comunicando para menos pessoas, mas comunicando melhor, elas estão tendo muito mais relevância e estão sendo mais valorizadas. Estou falando de tudo, assim, tanto de interesse de marca nelas, como de valorização mesmo. Não é assim, você tem 70 mil seguidores, você vai ganhar 17 vezes menos do que a pessoa que tem 1 milhão e pouco. Não é proporcional. A gente não é mais assim que a gente opera, né? Como é hoje, você tem uma comunidade muito engajada. Como você se conecta com as pessoas, assim? Porque eu realmente acho que o futuro não sou eu que acho, né? Pesquisas de tendência e tudo mais, não tirei isso da minha cachola. Mas lendo e vendo sobre... E trabalhando com isso, o futuro da influência é... A conexão entre os seguidores, é comunidade mesmo. Essa palavra está sendo muito falada, é comunidade. Como você faz a manutenção dessa sua rede de pessoas? Eu acho que eu sempre trabalhei com comunidades. O próprio Indiretas do Bem era uma comunidade. Então, tanto que eu já dei aula sobre comunidade por conta do Indiretas do Bem, sobre como administrar e criar uma comunidade. Então, eu acho que o meu foco sempre foi esse, de alguma maneira, mesmo sem perceber. Sim. Sabe? Então, o podcast, ele cria uma comunidade muito forte. Então, muitas pessoas que me seguem são ouvintes do Imagina, são ouvintes do Diário de Bordo, porque é um programa que a pessoa está me ouvindo todos os dias. Sim. Segunda a sexta, pelo menos, ela está ouvindo a minha voz. Né? Porque é um programa que a gente fala sobre coisas da cultura pop, memes, enfim. Meio que um jornal de cultura pop rapidinho ali, tipo, café da manhã da pessoa ali. Mas a gente fala da nossa vida também. Sim. Então, eu falo muito da minha vida. E isso faz com que as pessoas elas se sintam muito próximas e muito amigas. E eu acho que, falando aí do Instagram especificamente, eu sempre tento ser muito verdadeira. Eu sempre tento passar muito... E acho que é uma coisa que você também faz muito bem, que eu admiro muito também no seu trabalho de criar comunidade. Porque eu sinto que, cara, quando a gente está fingindo alguma coisa...
não conecta. E não é nem que a pessoa percebe, ela simplesmente não conecta. Simplesmente passa. Não tem uma explicação. E aí você sente, quando você está fazendo algo de verdade, as pessoas sentem isso. Então, e eu não acho que é sobre, às vezes, você montar um roteiro, tipo assim, não vou fazer roteiro, não vou fazer com câmera, não vou usar filtro. Cara, eu acho que é sobre você, é sobre a sua essência. Sim. Se você está sendo você, as pessoas sentem isso. E é uma coisa que não se explica muito. E é um conselho, a gente recebeu a Daphne aqui, eu falo a gente, eu e as pessoas que ouvem. Claro. A Daphne aqui na semana passada, que é uma pessoa que, ao contrário da gente, começou agora. Ela começou como criadora de conteúdo para a internet, com o rosto dela há 1 ano. E ela já vem com esse DNA também de, cara, vou ser de verdade, vou me conectar com essas pessoas. E ela é uma prova de que, cara, dá para começar hoje em dia sendo você. E eu acho muito... Eu fico frustrada. Não assim, mas quando eu vejo que tem muita gente querendo saber. Cara, como faz? Me dá dicas e tal. Você que está há muito tempo na internet, a Daphne que começou há 1 ano, seja você. E assim... E eu acho tão complicado esse conselho, porque... Eu acho ao mesmo tempo... Por isso que eu falo da frustração, porque eu não tenho nada muito a mais que isso, assim, para falar, sabe? E no fim, assim, quem é você, sabe? Porque a gente passa anos fazendo terapia para tentar entender quem a gente é. Como é que você vira para uma pessoa e fala assim, vai na internet ser você. Sei lá quem eu sou, como é que eu vou, sabe? E como eu vou muito difícil descolar isso. o meu medo do julgamento, como eu vou descolar o meu medo de falar besteira, como eu vou ignorar o meu constrangimento, a minha timidez na hora de abrir câmera. Eu já não sou essa pessoa, sabe? Se eu tirar tudo isso de lado, que é o que eu preciso tirar para começar a produzir, já não sou eu 100%. Sim. Então, é difícil chegar nessa equação. Eu acho que o julgamento, ele é muito mais fácil quando é uma pessoa que você não conhece do que quando é uma pessoa que você conhece. Eu acho que se eu tivesse uma rede hoje muito menor, em que, sei lá, só minha família me seguisse, os amigos próximos, talvez eu ficasse mais tímida. Porque são pessoas que convivem muito comigo. Se é uma pessoa que eu não conheço, me xinga, que é raro, ainda bem que eu tenho uma comunidade maravilhosa, raríssimas vezes isso aconteceu na minha vida, eu não ligo. Mas se é uma pessoa que eu gosto e fala alguma coisa de mim, eu fico muito sentida. Sim. Porque é uma pessoa que eu tenho apreço. Então, eu acho que quebrar essa barreira é muito difícil. E eu andei estudando muito sobre tendência de conteúdo e o que as pessoas querem ver daqui a um tempo. Porque é uma coisa que eu amo ver. Eu amo olhar sobre isso, pesquisar sobre Também isso. Também adoro. E, cara, as pessoas cada vez mais elas querem ver pessoas de verdade. O TikTok é isso. O TikTok, a maioria das coisas que viralizam no TikTok, parece um story do Instagram. O Be Real, por que o Be Real ficou famoso? O Be Real é uma câmera onde você não consegue esconder nada, porque ele te mostra a frente e atrás. A gente está aqui, as pessoas que estão assistindo, elas estão vendo, elas não estão vendo que aqui atrás tem um monte de gente, que aqui atrás tem, que não é um cenário, Sim. que tem um monte de fio, que tem um monte de luz, que tem câmera, que tem mesa de som. Porque isso é a realidade e é o que o Be Real mostra. Então, isso é a tendência cada vez mais. Acho que a partir do momento que a gente sai do Instagram, em que as pessoas ficavam muito populares por ter uma vida falsa, isso saturou. Aspiracional, porque a gente ultrapassou a barreira do aspirar e entrou no se frustrar mesmo. Né? Então, a gente parou de ter aquele lugar que, nossa, vou me inspirar, né? Porque quero ver coisas bonitas e tal. E a gente caiu num lugar de, cara, todo mundo é incrível, eu não. Tudo é bonito dos outros, o meu não. E eu tenho uma dificuldade, falando agora de tendência de conteúdo e tudo mais, e trazendo o exemplo do Be Real, eu tenho ainda minhas dúvidas, porque eu acho que a gente quer realidade, mas não tanto. Não tanto. Tá, porque... E eu vou explicar, assim, por exemplo, o Be Real. Eu não aguento olhar o feed do Be Real, eu posso e saio. Porque eu fico vendo gente assim, com um teto e pé. Eu não quero ficar vendo isso. A realidade é que a realidade é um saco. Tá todo mundo na frente do computador. Meus amigos estão trabalhando. É uma caneca, um Red Bull, um pé, um teto. Então, é um negócio que dá um alívio de você postar algo que tá ali na hora. Ele faz melhor para quem posta, eu acho. Só que não é uma rede social de troca, de você ficar acompanhando o feed. Porque tem uma hora que você fala, nossa, que saco, eu quero ver coisa bonita. E aí é um negócio que a gente precisa sempre achar a régua mesmo, sabe? O equilíbrio entre a realidade, eu acho que não tô... Bom, longe de mim pensar em conteúdo fake, um conteúdo pensado para muito editado. Tudo é editado, mas muito editado. Eu acho que a gente precisa de doses cavalares de realidade.
Mas não tanto. Então, eu ouço um podcast que eu gosto muito, que é da Emma Chamberlain. Que ela é uma criadora de conteúdo super Gen Z e tal. Super Gen Z. E ela tem um podcast que ela fala várias coisas sobre a vida dela e tendências de coisas que ela vê. E ela é a menina que é muito, tipo, antenada nas tendências de moda e tal. Ela é muito a trendsetter das coisas. E ela fala uma coisa que eu concordo muito, que é assim... Até quando a gente vai ter que ver certas coisas para essas coisas serem ultrapassadas? Então, até quando eu vou ter que ver uma foto de um café da manhã e ter alguma reação com isso? Tipo assim, eu não me importo que você comeu uma toast no seu café da manhã, mas eu acho mais legal se você postar e falar que você que fez, porque você que fez o abacate, você nunca tinha feito. Não. Agora, você simplesmente postar uma foto sua numa parede, num portão rosa, até que ponto isso é legal? Até que ponto um look do dia é legal? Até que ponto aquilo muda alguma coisa na minha vida, assim, né? Exatamente. Porque a gente vem de uma evolução onde a internet chegou e se instalou e entrou nas nossas vidas e, de repente, ela tomou conta. E que era legal você ver a pessoa lá na parede de asa de anjo, a foto da comida e tal. Só que é isso. Tem um momento que você é tão submetido a esses conteúdos, você fala, tá, mas eu não vou ganhar nada aqui, tipo, não tem uma história para contar. E eu acho que faz muito sentido isso. Legal, mostra o teu café da manhã, a tua toast, mas vamos falar sobre ela, então. Sim, que história ela me conta? Eu sinto que a gente está num momento em que as pessoas estão assim, que história isso me conta? Que história essa pessoa me conta? Então, o TikTok é muito isso. O conteúdo que dá certo hoje no TikTok, mais viraliza, é curiosidades, é conhecimento, é aprender algo. Eu estou cansada de ver uma foto do mar. Eu quero aprender alguma coisa, me dá alguma coisa além disso ser só bonito. Sim, né? Perfeito. Eu acho que vem muito desse lugar, assim, de tipo, eu preciso consumir mais. E aí tem um ponto da dopamina do negócio, de você ver eternamente. Que aí é outro papo também. Um papo de saúde pública, inclusive, tem o episódio com a Cidinha, que a gente fala sobre isso. São muitas camadas, né? Para a gente ficar atento e tal, mas nos limitando à criação e consumo de conteúdo, eu acho que é muito sobre isso. E a gente tem que aprender a fazer curadoria do que a gente consome, né, Jéssica? Cada vez mais. Porque esse consumo compulsório de conteúdo que a gente não se importa, tá saindo caro. Eu acho que curadoria de conteúdo, o que é legal, o que eu quero saber, o que me interessa, o que me faz bem. Porque simplesmente ficar na mão lá do algoritmo e deixar a alma engolida por aquilo, não vai dar. Aquilo ali, ele consome a gente de uma forma e é muito cruel, porque ao mesmo tempo em que o algoritmo fala que você tem que postar exatamente o que vai funcionar para a mecânica dele. Então, não é só postar por postar. Eu tenho que postar alguma coisa que as pessoas queiram comentar. No próprio TikTok, falando do TikTok especificamente. Sim. Quanto mais comentário, mais esse post viraliza. Pode ser algo bom ou ruim. Se você comentou, vai viralizar. Então, assim, não é só sobre postar. É postar pensando exatamente o que tem que ser. Tudo tem que ser milimetricamente pensado. E, cara, nem sempre você quer fazer isso também, sabe? Então, cansa, né? Cansa. E eu acho que isso vira uma prisão para quem produz conteúdo. De tipo... Cara, quando eu comecei a produzir conteúdo para marca, eu fazia 5 posts no Facebook para a marca que eu trabalhava. Hoje em dia, isso é inconcebível, 5 posts num dia. Inconcebível. Mas, ao mesmo tempo, o criador de conteúdo tem que postar pelo menos um Reels por dia. E chega aquelas coisas. As fórmulas dos magos do marketing digital. Que nunca vai dar certo, gente. Essas fórmulas não existem. Spoiler, não existe essa fórmula. Não vai acontecer. Não compre aquele curso. Não faça isso. Se você pensou num curso, não compre ele. Então, eu acho que ele acaba virando uma prisão. E eu mesma já me vi presa nessa prisão e nessa roda milhares de vezes. De tipo, se eu não postar, eu vou cair no ostracismo, ninguém vai lembrar de mim. A partir do momento que ninguém lembra de mim, eu não fecho mais publicidade. Se eu não fecho mais publicidade, acabou meu trabalho. É uma coisa que mexe com a cabeça e com o teu ego também o tempo inteiro. Por que eu fiz um negócio e ninguém comentou? Por que eu fiz um negócio e ninguém postou? O que eu fiz de errado? Será que o problema sou eu? Será que já deu pra mim? É o meu fim? Será que eu tô cansada para as pessoas? Elas vão olhar pra mim e falar assim, nossa, essa Mona ainda produz conteúdo, Deus me livre. Nossa, que cafona. Nossa, ela ainda tá 20 anos na internet. Saco, essa velha aqui na internet. Não sei, entendeu? É difícil. Mexe com a cabeça. Se você conseguir entender onde você tá, entender esse cenário, é muito importante. Por isso que eu acho que eu fico tão preocupada em entender o que está acontecendo na internet. Porque eu preciso entender onde eu estou me metendo, né? Total, mas eu acho também que a gente volta para aquele lugar onde também essas fórmulas e tudo são para crescer. Eu hoje estou num ponto que eu honestamente não quero
crescer. Meu objetivo não é crescer nas minhas redes, mas eu quero que a pessoa que já escolheu estar ali, eu não quero fisgar alguém, sabe? Eu não quero montar toda uma estratégia, porque, cara, ela vai cair, ela vai me seguir. Eu não quero mais. Eu entendo que existem momentos e momentos. Por exemplo, no episódio da Daphne, ela precisa hoje, ela quer, ela tá no momento de construir a carreira dela. E ela precisa aumentar a base dela para que ela consiga aumentar o valor que ela cobra nas publicidades, aumentar a relevância dela em números. Que eu não estou dizendo que ela tem que chegar em, sei lá, 300 milhões de seguidores, mas ela está nesse caminho. Sim. Que, para mim, já passou, assim. E hoje, por mais que eu seja muito pequena, perto do universo da internet, eu busco muito maneiras de ser relevante para quem já escolheu estar ali, sabe? Eu não dei nenhum truque para aquelas pessoas me seguirem. Então, você veio para cá por algum motivo e esse motivo sou eu. Só que eu também me transformo, né? E aí, eu várias vezes me pego, cara... Quem me seguiu, sei lá, em 2018, eu tenho pouco para oferecer para ela em 2023, daquilo que eu tinha. E aí eu abraço aqueles gráficos bizarros de gente parando de me seguir. E tudo bem, eu não sou mais interessante para ela, mas quem escolheu ficar? Eu tenho muito tentado pensar em... Não pensar em quem foi. Nossa, por que ninguém comentou? Por que ela parou de me seguir? Eu não faço mais sentido para essa pessoa. E quem ficou? Como é que a gente vai manter essa relação, sabe? Mas não é fácil também, porque eu não tenho essas respostas, assim, sabe? Eu sinto que as pessoas esquecem um pouco disso, sabe? Desse olhar, assim, de tipo... Tem muita gente aqui. Gente pra caramba. Sabe? Por que você tá o tempo inteiro tentando buscar alguma coisa e tentando alcançar pessoas que são exatamente quem você já tem? Você quer chegar em mais gente porque você não gosta do público que você tem hoje? É um problema? Beleza. Sim. Mas se não, por que você não tá... Eu acho que são coisas que têm que caminhar juntas. O conteúdo para quem te segue, pensando que você quer crescer, né? O conteúdo para quem te segue e um conteúdo para ser viralizável. Sim. Um conteúdo que possa ser compartilhável. Mas eu acho que é muito difícil não perder a essência. Não fazer algo simplesmente porque você sabe que isso vai dar certo. Bom, aí a gente cai no caso clássico, que eu até conversei esses tempos com o meu pessoal nos stories, que é o do Nicocado Avocado. É uma história muito triste de um youtuber que ele era vegano, se eu não me engano, e ele compartilhava as receitinhas dele lá no YouTube dele e tal. E existe... com avocado, daí o usuário dele. E existe uma categoria que eu acho completamente doentia no YouTube, que é aquela das pessoas comendo doses homéricas de comida, tipo essa mesa inteira de batata frita, cachorro-quente, hambúrguer, comendo, e quem come mais, sei lá, tem mais views e as pessoas, por alguma razão, gostam de ver aquilo. E um dia ele fez um vídeo desse. E o vídeo bombou muito, muito. Cara, resumo da ópera, o cara parou de ser vegetariano, ele começou a fazer cada vez mais vídeos desse. Ele ficou um obeso mórbido, com muitos problemas de saúde física e mental. E ele foi movido pela recepção das pessoas. Então, ele foi lá daquele youtuber, né, que fazia as receitinhas dele com avocado, para esse completamente desequilibrado mesmo, onde fazendo aquilo, porque ficou completamente viciado naquela resposta incrível de gente achando legal, de gente começando a seguir, de gente comentando, de gente dando like. O cara se perdeu completamente dele em todos os sentidos, assim. Tem umas fotos dele depois mais avançadas que são, assim, com sonda, numa obesidade de não conseguir levantar da cadeira, sabe? Então, não é besteira isso mesmo. A gente precisa ficar atento. Eu entendo quem trabalha com isso, analisa a tendência e tal, mas faz sentido para mim? Isso aqui está dentro do que eu posso entregar? Respeita quem eu sou. Eu, por exemplo, não vou fazer dança, entendeu? Apesar de eu achar incrível, inclusive sou viciada em perfis de dança, alguns... Principalmente quando tem mais pessoas, de 2 a 3 pessoas. Eu adoro, porque eu amo ver a sincronia das pessoas dançando. Entendi. Inclusive, já viciei muita gente em alguns perfis de uns irmãos lá que dançam pra caramba. Eu amo quando eles dançam funk, eles são americanos. Quando eles dançam funk, gente, eu fico muito feliz. Eu adoro gringos dançando funk. É muito bom. Amo. E eles cantam. E eles não sabem nem o que eles estão cantando. As tudo. obscenidades, eles... Arrasando. Eu amo. É o conteúdo que eu amo. E, cara, é um caso muito, muito triste. Esse cara completamente, né, perdido de tudo. Então, eu acho que a gente precisa ter esse equilíbrio e pensar... E, assim, quem acompanha também, quem está jogando essa demanda para o criador de conteúdo, também tem um pouco de cuidado. Sei que cada um é responsável pelo que emite, pelo que recebe. Mas, cara, tem um pessoal tão guiado
pela receptividade dos outros, pela aprovação dos outros, que qualquer feedback, às vezes, é devastador, assim. Então, tem que ficar muito atento o tempo inteiro para não cair em armadilha, né? Vira um gatilho, né? Eu acho que isso é muito delicado, assim. Entender o quanto você quer se defender e o quanto isso acaba, ao invés de você se defender, isso ser um escudo, isso vira a tua arma, né? É o que as pessoas usam porque elas sabem que a única forma de ter a tua atenção é agindo daquela forma. Sim. Então, isso é horrível, porque isso é uma coisa que eu tenho para mim, que eu raríssimas vezes ou nunca respondo quando alguém é grosso comigo, quando alguém fala mal de mim, alguma coisa. É muito raro isso acontecer de qualquer forma. Mas quando acontece, eu nunca respondo. Porque eu acho que, e publicamente ainda mais, porque para mim, eu sinto que, primeiro, é uma coisa que eu não quero atrair, é uma energia que eu não quero botar numa coisa que não me faz bem, e eu sinto que é uma coisa onde as pessoas, às vezes a pessoa ela está sendo grossa, porque ela botou aquilo para fora. Se você responde sendo educada com ela vai falar, ai, querida, obrigada. E ela vira Te adoro, outra. sou sua fã. Sou Cara, sua fã. Isso aconteceu poucas vezes comigo já, e eu fico, gente... Então assim, é uma forma da pessoa ter tua atenção. Então, eu sinto que não faz sentido, sabe? Eu acho que uma coisa que, para mim, me move muito na internet é entender que eu não tenho pressa de chegar em lugar nenhum. Total. Não tenho pressa, porque, assim, é uma carreira... Sim. É uma carreira, e é uma carreira onde eu não tenho um plano de carreira. Não é uma carreira onde eu estou dentro de uma empresa e eu sei que daqui eu vou virar uma pessoa sênior. E daqui eu vou virar gestora. E daqui eu vou virar... Não tem isso. Então, assim, para onde eu quero ir, não sei. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um trabalho bem feito com as pessoas que estão aqui comigo, de alguma forma, esperando que mais gente venha. Sim. Fazendo coisas legais com essas pessoas. Eu sinto que hoje as pessoas têm uma sede, uma gana de dar certo muito rápido. É porque fulano estourou, já tem 1 milhão de seguidores. Eu já ouvi vários criadores de conteúdo falando, em conversas de pessoas com muitos seguidores, falando assim, fulano não tem nem 1 milhão de seguidores. Gente... Como se fosse uma coisa... Assim, o normal hoje em dia é ter 1 milhão. Se você não tem 1 milhão, você é o... Sei lá, você está chegando lá. Ai, que lindo o seu trabalho. Um dia você chega lá. Cara, não. E eu vou falar, eu não quero ter 1 milhão, eu acho. Deus me livre. Eu também não quero, Deus me livre. Eu acho que é uma cobrança que deve ser terrível, sabe? Eu acho que é fácil. E você se perder mesmo, assim, enfim. Eu acho que 1 milhão eu não quero, não. E é isso, as pessoas... Não é só um número, são pessoas atrás de cada um daqueles numerozinhos lá, né? Mas vamos falar. Você chamou a atenção da Globo. Eu acho chique. Chique. Amo essa frase. Globo. Gigante da televisão. Em algum momento, a televisão teve que entender que não dá mais para brigar com a internet. Ou ela se junta com a internet, ou ela encontra um jeito de coexistir nesse novo ecossistema, ou ela vai morrer. Ela não tem mais como ganhar. Claro, a gente está falando de recortes e tal, ou vai perder relevância. Talvez morrer não, porque a gente ainda não é uma população completamente conectada, enfim, tem muitas variáveis aí, mas ficou difícil, assim, para manter a relevância e tudo mais, e conseguir adaptar esse novo formato de consumir coisas, porque as pessoas não querem mais ficar paradas num canal. Elas querem ver só o que elas querem. Elas não estão mais topando assistir aquele programa, mais ou menos, para chegar ao outro que ela gosta, né? E aí, a Globo tem a área de podcasts deles no G-Show, né? Isso. Corrija se eu estiver falando errado da sua firma. Não tá certo. Só que você entrou pelo Diário de Bordo. Ou o BBB Tá On do ano passado foi antes? Foi assim. Me conta, o Diário de Bordo, global. Vamos lá. O Diário de Bordo, ele começou nesse formato aí de ser simplesmente falar da nossa vida e tudo mais. E era justamente no ano do BBB 20, que era aquele que bombou horrores. Que era Manu Gavassi. Que a Thelminha ganhou e tal. E a gente falava da nossa vida e a gente via Big Brother todos os dias, o tempo inteiro. Ficava vendo no pay-per-view. Não tinha o que fazer. A gente estava em casa. Bom, eu assisti também. Eu não sou uma fã de Big Brother, assim. Esse eu super consumi. Não, eu via tudo. Assim, eu já gostava de Big Brother. Sempre assisti e tal. Tanto que quando começou esse, eu tava vendo. E eu falei pro Neco, meu marido, eu falei assim... vamos assistir, vai começar o Big Brother. Ele, não sei, depois eu vejo. E eu já tava engajada no programa, porque eu gosto de ver Big Brother. E aí começou o negócio da pandemia, né? A gente estava em casa, virou aquele Aue que virou edição. Foi um absurdo, né? Era a única coisa que tinha ao vivo. Era a única coisa nova, de novidade. O resto era ou era pandemia, e isso era o único entretenimento que estava sendo renovado. O resto tudo era reprise. E festa, gente se abraçando. Era as únicas pessoas
que a gente conseguia ver no Brasil que estavam numa festa se abraçando. Eu botava na TV e abria uma cerveja e ficava lá, como se fosse uma festa. Sim. Real, porque não tinha o que fazer. Então, aquilo virou parte do programa também, naturalmente. E aí, eu sei que, num dado momento, isso chamou a atenção deles. Porque eu já falava do programa. E a forma como eu falava do programa, eles acharam legal. E eles estavam montando um projeto de fazer um podcast do Big Brother para o ano seguinte, que era o 21, em que tivessem 2 apresentadores. E eles queriam que eu fosse uma dessas apresentadoras. Se eu topava. Me ligaram falando isso, eu gelei, fingi naturalidade. Não, tudo bem. E por dentro eu tava gritando. Surtei, fiquei, meu Deus, socorro, meu Deus, como assim? Porque eu estava na minha casa, eu falei, tá, mas eu vou ter que ir para algum lugar, porque eu também não quero sair da minha casa agora, eu não estou preparada para isso, gente, pelo amor de Deus. Não, é tudo online, a gente está pensando em fazer esse formato, primeiro a gente quer saber se você aceita. Sim, aceito. Tá bom. Depois, e eu não sabia nada, eu não sabia nem quem ia fazer comigo, eu não sabia de nada. Aí, um dia, o Samir me mandou mensagem, que a gente já se conhecia, ele falou assim, amiga, me falaram que você topou. E aí, eu falei, sei tanto quanto você. Vamos esperar. E aí, rolou. E aí, foi eu e o Samir, a gente fez 2 temporadas juntos. Tudo online. Tudo online. Tá. No 22, que foi do ano passado, eu fui uma vez lá presencial para fazer meio que gravar um presencial, foi bem rapidinho, assim, para ver como é. E, cara, é muito louco, porque é uma coisa que a gente assiste em casa e aí, do nada, você tá lá dentro, né? É um negócio que... Existe uma pressão que eu acho que é o que todo mundo quer fazer, onde todo mundo quer estar. É uma referência, ainda não tem como dizer que não. E eu penso assim, gente, aí vem a síndrome do impostor, mas, gente, tem uma galera que faz tão bem, porque eu... Eles vão descobrir já que não era pra eu estar aqui. Não, em algum momento alguém vai falar, alguém vai olhar essa planilha e vai falar assim, o que essa menina tá aqui, gente? Que ela não tem nem 1 milhão de seguidores, vamos mandar essa menina embora. Então, aquilo pra mim foi, assim, uma pressão e foi uma realização, assim. Uma validação do teu trabalho também, Total. Né? Porque de todas as pessoas que existem, que estão falando de Big Brother, que estão produzindo conteúdo, de todas, que são milhares e milhares, chamaram você. Exato. Isso é grande. Não, isso é um absurdo, assim. Eu ficava assim, gente, mas não é possível. O que está acontecendo? Então, assim, me bateu uma responsabilidade enorme. Um sentimento de, tipo, está todo mundo me olhando. E nem todo mundo que está me olhando está torcendo por mim. Porque isso é a internet. Isso é muito difícil. Isso é o que mais é difícil. Eu tento não pensar demais, para isso também não entrar na minha cabeça e me paralisar. Sim. Porque senão vai me paralisar. E eu sei que isso vai acontecer. Então, assim, o programa ele foi um sucesso, as 2 primeiras edições, e agora eu estou na 3ª edição. Que agora é presencial. Agora é presencial. E aí? E agora estou só eu. Eu tô assim... Quando eu entendi o que estava acontecendo... Eu demorei para entender o que estava acontecendo. Assim. Então, eu faço parte do Rede BBB mesmo, com as meninas. Que é uma coisa que todo mundo está olhando. É uma coisa muito grande. Eu fico assim, gente, mas eu sou só uma jovem camponesa, né? Eu tenho só 6 anos quando eu vim parar aqui. E, cara, hoje eu entendo que isso é muito fruto do meu trabalho. Claro. Isso é fruto de um trabalho de anos que eu faço. E é um fruto de um trabalho de saber o tom que eu tenho que dar. Porque, cara, não é todo mundo que eu vou conversar que é uma pessoa que eu gosto. Não é? Que tem um pouco também de agência, de você trabalhar com alguém que você não gosta. Fazer conteúdo para uma marca que você... Não acredita. Não acredita. Fazer um negócio que vai contra o que você é. Mas, às vezes, você tem que fazer para pagar conta. Não é meu caso no Big Brother, mas eu digo de vivência de vida. Sim, claro. Que é uma coisa que todo mundo, ainda mais, sei lá, quem trabalha com público, sabe que você tem que engolir um monte de sapo para aguentar aquela pessoa, porque você tem que pagar conta. Então, eu acho que, de alguma forma, isso me ajudou a manter uma poker face também, às vezes, e falar, oi, fulano, bem-vindo. E eu tô assim, ó, bem-vindo, caralho, fulano. Porque é difícil, né? Então, assim, eu acho que é um trabalho que não é todo mundo que eu vou gostar, não é todo mundo que eu vou tá ali tranquila, mas eu tenho que entender que é uma pessoa que tem um cuidado muito grande, que eu acho que existe um olhar da internet de essa pessoa está indo para um purgatório e eu quero fazer com que ela sinta a pior coisa do mundo. Sim. E, cara, não é esse o meu trabalho. E assim, existe uma diferença. Você plantou tudo isso fazendo conteúdo para você, onde você tem o teu ambiente ali, que é controlado, que você responde pelo bom e pelo ruim que faz ali, só que a partir do momento que você está apresentando um programa contratada por uma empresa, é a Jéssica, mas você está sendo porta-voz de uma empresa muito maior. Então, o seu interesse não está acima do da empresa, sabe? Então, claro, tem a sua identidade ali,
Mas, cara, trabalho e não é mais a sua rede social, né? Exato. E existe toda uma equipe por trás, né? Existe todo um trabalho. Eu sou só uma ponta desse trabalho. E o meu trabalho é justamente ter cuidado, de ser uma pessoa que eu tenho que também entender que aquela pessoa que está falando comigo, cara, ela passou 3 meses sem ter contato nenhum com o mundo e a vida dela tá de cabeça para baixo. Deve ser enlouquecedor. Eu não consigo imaginar o que é viver um negócio desse. Uma pessoa que está saindo totalmente assustada, do tipo, e aí, o que aconteceu com a minha vida? Cara, isso assim, é uma coragem que eu tiro o chapéu para todo mundo que entra. Eu não teria... Eu jamais entraria. Não, e tem isso, né? Você lá dentro vê as coisas por um ponto de vista, por uma ótica. E, ao mesmo tempo, as pessoas estão vendo por todos os pontos de vista. Estão vendo, assim, né, vista panorâmica, assim, quando você está lá vendo só num quadradinho. Então, quando você sai e você se depara com todas essas outras variáveis de uma mesma situação, e às vezes você vê, cara, não entendi nada daquilo. Eu estava vendo completamente diferente, mas... Isso deve dar um nó, assim, gente. Então eu acho que tem que ter esse olhar, entendeu? Com a pessoa que está saindo. Essa pessoa, às vezes, ela está saindo com um nível de votação muito alto. De rejeição. Então, assim, se essa pessoa está saindo com um nível muito alto, cara, a cabeça dessa pessoa vai estar, assim, virada do avesso. E, às vezes, ela vai estar até desconectada do papo contigo, sabe? Total. Então, assim, é muito difícil esse trabalho também, de certa forma, de acolher essa pessoa que voltou. E aí, independente dela ser uma pessoa que eu concordo ou não, porque tem pessoas que saíram com níveis altos e que eu gostava da pessoa e eu entendia que não era bem por isso que ela saiu com um nível alto. Mas o meu trabalho é independente do que eu acho. O meu trabalho é entender como que eu posso fazer esse papo com essa pessoa render muito bem, ser muito interessante. Essa pessoa tem fãs, tem uma família, tem pessoas que gostam dela, que vão ouvir isso. E eu tenho que tomar um cuidado, eu tenho que acolher essa pessoa, receber ela com cuidado. Sim. Não é passar a mão na cabeça. Totalmente, mas é que também não somos aqui julgadores e donos, né? Exatamente. Estamos acima do bem e do mal e todo mundo tem teto de vidro. Exatamente. E eu acho que todo esse cuidado que você está narrando e descrevendo, que você tem com as pessoas que você recebe ali, acho que, de alguma forma, é como todo mundo que está na internet deveria... se comportar ali. Sim. Cara, eu não preciso gostar dessa pessoa. Sim. E na internet ainda tem a vantagem que você não precisa nem interagir. Ninguém te obriga a comentar em coisa que você não gosta. Mas ter esse olhar de uma pessoa, né? Então, que tem uma família, tem um histórico, tem inseguranças, erra, mas, anjo, você também erra. E fazer esse exercício sempre de, né? Cara... eu acho que isso é uma coisa que... foi muito importante para mim no meu trabalho, porque eu tenho esse cuidado naturalmente com as coisas. Eu tenho esse cuidado naturalmente quando eu falo na internet. Então, raramente eu vou fazer um tweet falando mal de alguém. Tipo, vai acontecer porque eu sou um ser humano, mas, assim, eu evito fazer isso. Eu evito passar coisas que eu acho que não são legais. Sim. Para frente. Eu sempre tento ter esse olhar com as minhas coisas. Então, eu acho que isso reflete também dentro do programa. Porque é o meu jeito de viver, é o meu jeito de olhar e o meu jeito de comunicar. Sim. Isso faz muita diferença, assim, e depois que você entrou para essa nova dinâmica de trabalho e essa estrutura muito maior, e você, né, se deparou com outros formatos de produzir esse conteúdo, mudou alguma coisa na maneira que você percebe seu trabalho fora de lá? Cara, bastante, assim. Eu sinto que é muito louco, que é o que você falou, assim, da validação externa do nosso trabalho, né? É muito bizarro como, quando algo muito grande valida o seu trabalho, parece que daí você realmente está fazendo um bom trabalho. Sabe? De, tipo, ter uma validação de uma empresa grande do meu trabalho. Então realmente quer dizer que eu estou fazendo um bom trabalho. Tipo, não, eu já estava fazendo um bom trabalho. Não foi a partir de agora. Exato. Então, eu acho que acreditar mais no meu trabalho e esperar menos validação externa das coisas é uma coisa que me pega muito e que eu estou aprendendo cada dia mais, assim. Porque eu acho que, quando você trabalha com internet, você está tão acostumado a ter a validação externa como moeda de troca. A sua régua não é a sua, né? Exato. Você sabe que o seu trabalho está sendo bom quando você ganha um like, quando você tem um comentário. O seu trabalho é baseado em validação externa. E é muito difícil você entender que isso não é o único balizador. Que você tem que também entender o valor do seu trabalho, por que você está lá, que você está aprendendo, que você está começando, ou não, que você está testando algo novo. Sim. É muito delicado, porque é um ecossistema muito frágil. Sim. Então, eu acho que isso me ajudou a olhar menos para isso e focar menos, às vezes, em tudo que está em volta. E focar simplesmente no meu trabalho, no que eu estou fazendo, acreditar mais no que eu faço.
Eu faço isso há mais de 12 anos, querendo ou não. Você sabe o que está fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. E não é porque tem lá uma outra criadora de conteúdo que está fazendo... Porque tem produções de criadores de conteúdo que eu fico impactadíssima, assim, com o nível de produção que eu nunca cheguei nem... Sei lá, nunca fiz 5% daquilo, assim, sabe? É muito fácil cair num lugar de cara... Que tragédia eu aqui nessa rede, sabe? Sim. Só que é isso. O que as pessoas estão ali... E pensando nisso, cara, como eu vou comunicar para as pessoas que já estão aqui... Foi assim que elas chegaram. E é assim que a gente está se mantendo aqui. Claro, isso não impede que eu queira sempre melhorar no meu trabalho e tal. Mas tentar silenciar um pouco o que está em volta... ajuda muito. Porque sempre vai ter alguém melhor, sempre vai ter alguém mais famoso, alguém com mais like, alguém com mais comentário. Sempre. E também a gente não sabe o que é o sucesso para o outro. A gente baliza o nosso sucesso e o que a gente acha que é sucesso, às vezes, em outra pessoa que para ela não é aquilo também. Sim. E às vezes aquilo também é uma mentira. Eu conheço muita gente que compra seguidor, compra comentário, compra like, compra tudo. E vive uma vida de mentira e banca essa vida de mentira em que outras pessoas acreditam. E eu olho e falo assim, gente, mas não é nada disso. Antes da gente começar a Ricardo, você falou uma frase que eu gostei muito, que é, cara, a internet é uma mentira bem contada. Total, é e isso. E aí, como ter essa percepção de que a internet é uma mentira bem contada? Então, a gente chega nessa conclusão. Sendo que lá no começo, a gente falou, cara, para estar na internet tem que ser de verdade. E aí, Jéssica? A internet é essa bagunça. Bem-vindos. Eu acho que as pessoas querem tanto dar certo que elas se validam de que está dando certo. E, a partir disso, ela vai embora. Ela cria isso para ela cria essa realidade e ela vai. Porque, no fim das contas, isso é um pouco a verdade. Porque é isso, se você conta essa mentira muitas vezes, alguém vai acreditar. Eu falei aqui um negócio que eu amo, que é a frase da Lady Gaga, numa sala com 100 pessoas, 99 não acreditam em você, mas se uma acreditar, cara, é isso. É ela. Eu já vi palestra de criador de conteúdo falando que fingia que estava fazendo uma publicidade no início, uma pessoa grande, que eu não sei se, né, enfim, mas ela falou isso num evento, que ela fingia que estava fazendo uma publicidade para que marcas pudessem notar ela fazendo publicidade. Cara, esse é um conselho que eu já dei. Pera, não de fingir de publi, mas assim, eu já conversando com pessoas que... Aqui na produtora a gente tem um núcleo que cuida de alguns influenciadores e eu falo, gente, é tudo uma questão de... só um parêntese, se alguém estiver ouvindo barulho de descarga, está chovendo muito em São Paulo. E aí eu não sei se está vazando no show, no É um ASMR. É isso, galera. Não é uma descarga, é muita chuva. Ainda bem que a gente tem energia ainda. E eu falo assim, chega... Uma pessoa começando ou querendo atrair mais marcas e tal, e chega uma proposta que tem um valor muito baixo. É muito baixo para quem, sabe? Tem isso, assim, né? Eu entendo que o mercado precisa ser balizado de alguma forma, existe muita desvalorização do criador de conteúdo e uma hipervalorização também em alguns lugares. Sim. Mas o que eu falo publi chama publi. Eu concordo 100% com então, você. assim, qual é a sua estratégia agora? É chamar atenção para... Cara, eu sou um criador de conteúdo que sabe fazer publicidade? Topa esse cachê que é mais baixo. Porque o seu objetivo aqui não é ganhar dinheiro com essa publicidade. É se colocar como um criador de conteúdo que faz publi. Então, eu concordo. Publi traz publi. Agora, você fingir uma publi, realmente, eu não tinha, assim, ainda alcançado este nível de ousadia. Eu acho que aí é melhor não, gente. Não façam isso. Eu não recomendo. Não, mas o meu ponto com isso é simplesmente dizer que, cara, às vezes são várias mentiras. A internet é uma mentira, às vezes, que a gente não consegue entender aonde está isso, assim. Então, não acreditar em tudo, eu acho que é um bom passo, assim. Sim. Não acreditar que essa pessoa é muito famosa, essa pessoa deu certo. Eu já vi vários amigos meus que são criadores de conteúdo pequenos falando assim, nossa, e a fulana tá aí, enorme na internet. E a fulana nem tá enorme na internet. E eu falo assim, amiga, deixa eu te contar a verdade sobre essa fulana, porque eu conheço. Tá acontecendo isso com ela, amiga. Ela não tá nem vivendo disso. Ah, não era a percepção que eu tinha. Eu falei, pronto. Porque não é... E a gente... É muito sobre projeção também, né? Projeção total. É uma coisa onde você quer estar, um lugar onde você quer chegar, que é isso. Nem às vezes aquela própria pessoa chegou lá. Sim. Então, eu acho que assim, quando a gente fala seja você, eu acho que é sobre você não inventar algo que você não é, sim, mas você acreditar em você e você acreditar que você sim é um criador de conteúdo com 20 seguidores. Sim, porque você está produzindo algo, você está fazendo algo. Isso é simplesmente você acreditar no seu trabalho. Sim. Eu acho que aí é onde a gente encontra essa diferença entre as duas coisas. E às vezes a mentira não é exatamente uma mentira, mas
é o lance do fake it until you make it, né? Total. Então, finge até ser de verdade. Uhum. Então, o fingir... Por exemplo, um exemplo bobo, assim. Mas até ser natural para mim falar nos stories, eu tive que fingir que aquilo era natural para mim. Uhum. Então, era um esforço, me dava taquicardia de abrir um negócio e falar para uma câmera. Mas eu entendi que meu trabalho precisava daquilo. Eu não ia poder escapar daquele formato. Então, eu demorei muito tempo para ficar confortável. Tanto que quando eu olhava meus stories depois, eu falava, gente, quem é essa pessoa? Eu acho que até o meu tom de voz mudava. Mas eu tava lá bancando, entendeu? Sim. Então, nossa, alguém olhava, nossa, como a Ari... Natural. Desenrolada. Não, gente, não era desenrolada, mas eu estava fingindo ser até. Então, assim, mas eu estava sendo eu. Desconfortável? Estava. Então, eu entendo que tem uma medida que pode parecer confusa, hipócrita, talvez, pode chamar do que quiser. Mas existe um lugar onde a mentira e a verdade se encontram e a verdade é tão importante quanto essa mentira. Ai, gente, Sim. não sei se fez sentido. Não, mas eu acho que é isso. Eu acho que não existe uma coisa que é o certo e o errado. Sabe? Isso é mentira, isso é verdade. Eu acho que existe uma linha tênue e muito bagunçada. Porque o próprio conteúdo que você cria é uma coisa bagunçada. Porque sou eu lá, mas não sou bem eu lá. Sim. Sabe? Tipo, o meu próprio nome é uma mentira na internet. Meu nome é Jéssica, SSICA. Só que Jéssica era meu apelido. E eu botei porque era o arroba que tinha em todo lugar. Pronto, é uma mentira. Sabe? Mas Sim. é uma mentira que tem um porquê. Não, que eu queria fazer um brand, não tinha ninguém com esse nome, era o meu apelido, nanana. E aconteceu. E às vezes, quando eu tenho que escrever meu nome, eu dou uma bugada. Já buga. Opa, quem sou eu? Crise de identidade. Falo assim, mas quem sou eu? É a Jéssica da internet ou a Jéssica de casa, que tá lá com os gatos de pijama, Então, cheia de pelo de gato que cozinhando? é a mesma pessoa, mas não é também. Uhum. E eu falei no episódio que eu gravei com a Nanats, eu falei pra ela, olha, eu não tô dizendo que você mente na internet, longe de mim, mas eu vejo uma diferença muito grande da Nanats e da Nath Araújo. Porque a Nanats, ela é aquele personagem que é parte da Nanats, mas não é tudo dela. Sim. Quer dizer, parte da Nath Araújo, mas Sim. não é tudo dela, sabe? Sim. Então ela escolheu, cara, eu tenho os gatos, eu tenho meus lookinhos, tenho o Lusca aqui, tenho o nosso diálogo, o nosso dialeto, e aqui eu vou fazer o meu mundo de internet. Só que quando você encontra a Nath, ela é uma pessoa super reservada, ela é uma pessoa inquieta, que tem conversas super profundas e tal. Só que quando você acompanha a Nath, você não tem essa visibilidade do todo. Ela tá sendo ela mesma, mas ela tá contando uma mentirinha. Que ela tá se resumindo aquilo. Então, existe um lugar que as coisas se encontram e aí tem que... Acho que Isso pra mim é o mais difícil, sabia? Porque eu não consigo ter essa divisão na minha vida. Isso é muito difícil pra mim, assim, onde que começa uma Jéssica e onde começa a outra. Isso pra mim ainda é um problema na minha vida, assim. Isso é uma coisa que eu falo muito na terapia. Assim. Algum limite, assim, que você já identificou de, cara, isso aqui não é parte da minha vida online, isso aqui não é domínio público, não vai virar conteúdo. Eu acho que tem alguns momentos específicos, do tipo assim, eu vou sair pra jantar e eu não quero postar, não vou falar nada. Acho que tem pequenos momentos. E eu não gosto de mostrar muitas coisas que eu compro. Tipo, compras, assim, dinheiro, não sei. Eu não gosto, porque tem uma relação muito desconfortável com isso. Eu não gosto, assim. Eu nunca vou ser a pessoa que vai fazer um unboxing de... Eu tenho 2 coisas de luxo na minha vida, eu acho. Mas eu não sou a pessoa... Aquilo... E eu adoro assistir. Eu assisto vários. Eu tenho vários amigos que fazem. Fazer também. Mas é um negócio que me incomoda muito. Então, sei lá, eu comprei, um fone de ouvido que eu adorei, assim. Não vou postar. Sabe? Porque eu acho que é uma coisa que, se eu visse uma amiga postando, eu ia ficar toda engastilhada. Porque eu ia querer o negócio é caro e não sei o quê. Então, eu penso assim, eu acho que eu não quero. Mas que as pessoas, elas vão entender e elas são fofas e elas não têm essa visão de, tipo, que eu sou uma pessoa de ostentação, até porque eu não sou de qualquer forma. Mas eu não gosto muito de falar, tipo assim, minhas comprinhas do mês. Engraçado, eu também não. Me bate num lugar esquisito. É. E talvez... é muito doido, porque eu nunca fiz essa... as comprinhas da viagem. E às vezes é um conteúdo que as pessoas... Eu mesma adoro. Eu adoro ela ver. Comprou? Foi para Nova York, deixa eu ver o que ela comprou. E as pessoas botam o que compraram com preço, com tudo. Eu não consigo fazer isso. E eu tenho uma relação que eu tenho alguns itens de luxo e, assim, eu morro de vergonha quando alguém me pergunta de onde é e a porcaria é um item de luxo. Aí eu quero logo dizer, gente, mas tem igual aquilo lá na feirinha de não sei aonde. Porque eu não gosto de criar uma ideia de que é o único jeito de atingir uma imagem ou de... Enfim, eu tenho uma relação super
Eu sou exatamente ruidosa. igual. Eu tenho uma relação muito esquisita com isso. Eu também tenho. Eu não sei o quanto eu gosto de falar sobre essas coisas na internet. E assim, eu não tenho muitas dessas coisas. Eu, naturalmente, sou uma pessoa que eu compro pouco. Eu compro uma roupa, eu uso essa roupa assim até ela gastar mesmo. Cansar. Tipo, eu sou essa pessoa naturalmente. Mas eu tenho um negócio que me incomoda disso, assim. Então, sei lá, por exemplo, eu comprei um equipamento novo de trabalho, assim. Putz, comprei um microfone, mó legal, não sei o quê. Qual é o seu microfone? Putz, meu microfone é um microfone caríssimo, tipo, que eu comprei. O meu fone também, eu não me orgulho de ter pago o que eu paguei no fone. Mas... E aí eu fico desconfortável, mas ao mesmo tempo, cara, eu comprei isso com o meu trabalho. Eu nunca tive ajuda dos meus pais para comprar minhas coisas, então, tipo, e mesmo se eu tivesse, eu paguei com o meu dinheiro. Por que tá me incomodando? Sabe, por que isso me incomoda? Quando você avançar nessa elaboração, me avisa, porque eu tenho essa mesma... Eu sinto que isso me incomoda num lugar que, tipo, parece que eu não mereço, parece que estão fazendo alguma coisa errada, sei lá. Eu não sei. sei. E assim, a internet, e eu acho que por eu... com frequência, eu preciso estar muito atenta para não cair sempre nas armadilhas de consumo da internet. E eu vejo que, de repente, você tá, puta, quero isso aqui. Não. E aí eu não quero ser a pessoa que vai despertar isso também nas pessoas, sabe? Sim. Eu gosto de compartilhar coisas, assim. Sei lá, às vezes eu abro, dá uma caixinha de onde é tal coisa, eu super divido. Sei lá, o giz lavável do Bento, tem mó tesão em... Mas tem algumas coisas, especialmente de consumo pessoal mesmo, que eu não gosto. Eu não sei, eu não gosto de falar assim. E acho que também não é nem só para coisas caras. Eu não gosto de falar de coisas onde eu compro as minhas coisas. Não sei. Eu não sei explicar. E vamos de terapia. Terapia! Exatamente. Ô, Jéssica, a gente chegou no fim do programa já, gente, o quê? Quase 1h20 de conversa, entendeu? Meu Deus! Temos que seguir este baile aqui. Mas, Jéssica, eu vou fazer a última pergunta, que eu faço para todo mundo que vem, que é o que você precisa fazer para não passar em branco. Jéssica Greco, viva. Que, cara, tem uma coisa, é isso. Minha existência, um objetivo de vida, enfim. Eu acho que uma das coisas que eu mais falo no meu conteúdo também é sobre aproveitar a nossa própria companhia. E isso é uma coisa que eu demorei muito para ter na minha vida. De realmente olhar e entender que eu me bastava para sair, para viver, para me divertir, para ir jantar num lugar, para fazer algo gostoso por mim. E eu acho que, para mim, esse momento de não passar em branco é entender que eu mesma me basto e eu mesma posso ser quem eu quiser e acreditar em mim, sem mais ninguém dizer para mim que eu preciso ser, estar ou acreditar em mim. Perfeito. Isso, para mim, é o que me move, assim. E através... E é engraçado, né? Porque o seu maior objetivo é também o seu maior desafio. Quando você fala de internet. Então, você levantar essa pauta com frequência e trazer esse convite para, cara, vamos se curtir. Isso não é invalidar, né, relações e companhias, mas, cara, na verdade, quem nasce e morre com a gente mesmo é só a gente. Só que, além... É o seu maior propósito, mas é também o seu maior ponto de atenção estando nas redes sociais, né? Sim. Como não cair na cilada de que eu não basto. E como cair nessa cilada de esquecer quem eu sou. Sim. Porque a gente se perde muito fácil. E eu acho que se reconectar e voltar a ser quem você é, para mim, é o segredo de tudo, assim. E é por isso que os momentos sozinhas são muito importantes, né? Eu sou uma entusiasta dos momentos sozinhas também, que quando a gente se ouve, a gente se analisa, a gente consegue pensar, putz... É aquilo, o que você faz quando ninguém tá olhando, né? E a gente se surpreende, às vezes. Exatamente. Bom, Jéssica, obrigada. Amei que você veio. Tô muito feliz. Bastante gente pediu a você desde a outra temporada. Então, feliz que sim, quando saiu. Obrigada, amei. E muito sucesso, que você amplie cada vez mais os seus espaços e tudo mais, tá bom? Obrigada, você também. Gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Tchau!